O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa Direito em Família. Neste primeiro bloco, vamos falar das notícias que foram destaque no meio jurídico. E depois, no segundo e terceiro bloco, vamos responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Certo, doutor Jorge? Tudo bem? Tudo jóia, e o senhor? Tudo bem. E o frio? E o frio chegou, né? Chegou. É. Que bom, né? Mas é bom que passa também. Para precisa... agradar todo mundo. Hoje o senhor está feliz. Ser muito tempo. Quente, né? Pode ser mais ameno. Eu digo que a melhor estação para mim é a primavera. Você tem sol, você tem chuva, você tem calor, você tem frio, tem tudo na mesma estação. Se bem que em Friburgo a gente tem as 4 estações num dia só, né? Num dia só, mas o bom mesmo é o inverno. Há controvérsias. Tá certo. Vamos começar então, Vamos doutor lá. Jorge. Nossa primeira notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Execução de alimentos avoengos, pensionamento em razão de morte do genitor. Circunstância que desautoriza a concessão da verba alimentar avoenga. Traduzindo, né? Porque é uma loucura esses títulos de jurisprudência, de decisões. Nada mais é do que aqui foi um requerimento, um pedido de a pensão alimentícia para os avós. Foi negado em virtude de que as crianças já ficaram sendo pensionadas pelo pai que faleceu. O pai faleceu e ele era separado e já tinha uma decisão que ele contribuía, que ele tinha uma obrigação alimentar de 3 salários mínimos. E essa obrigação, por eles serem menores, né, me parece que é 9 e 11, não sei, são duas crianças, por eles serem menores, continuou, quer dizer, ficou a responsabilidade do INSS fazer esse pensionamento, isso aí tudo foi tranquilo. A responsável, né, quer dizer, a mãe, talvez tenha achado que a verba era pouca, quer dizer, durante a vida estava tudo tranquilo, né? Não sei também se estava tudo tranquilo, né? Mas pagava 3 salários mínimos, o pai pagava 3 salários mínimos por mês. Que são quase R$3.000, né? Quase R$3.000 para 2 crianças, uma de 9 e de 11. É muito? Não sei, mas... Em relação à nossa sociedade, é uma senhora pensão, vamos dizer assim, para 2 crianças. Acho que dá para ir aparando as arestas e ele ser bem sucedido, essas crianças serem bem sucedidas. Mas aí ela, não satisfeita com isso, quer dizer, na falta do genitor, ela, quer dizer, as crianças representadas por ela, uma criança de 9 e 11 anos, ajuiza uma ação avoenga, ou seja, pedindo pensão aos avós. Né? Pensão de avó, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe, ela não é uma pensão obrigatória, ela não é solidária, ela é subsidiária, ou seja, significa que, se não houver possibilidades, se quem tem obrigação não está conseguindo pagar ou pagar o todo da verba necessária para a criação daquelas crianças, é possível que os avós venham a contribuir com parte dessa pensão. E foi isso que ela fez. Né? Tinha 3 salários mínimos, foi em cima dos avós para ver se tinha condições. A Justiça analisou que, mesmo tendo possibilidade, os avós não deveriam concorrer para a pensão dos netos, no caso, porque já vivia com 3 salários mínimos. Esses 3 salários mínimos é suficiente
né, porque vai até 18 anos e depois com a universidade vai até os 24, porque é como se vivo ele estivesse, né, esse pensionamento. Então viu que não existe essa necessidade. Claro que cabe recurso, etc, etc. Mas, no meu entender, a decisão foi correta, porque senão a gente passa a achar que pensão é uma maneira de trabalho. Né? Com R$3.000, se você acha que não dá, quer dizer, R$3.000, isso é o que o pai pagava. E que agora a pensão deles, via INSS, paga 3 salários mínimos. Ou seja, não houve redução pelo fato do pai ter morrido, continua a mesma coisa. Sim, mas se você for examinar, se a mãe tivesse a mesma possibilidade, está dizendo que os filhos gastam 6 mil. Sim. Porque ela não tem responsabilidade de pagar 50%. Sim. Mas que não seja 50%. Né? Que ela pague 30%, já vai para 4.200. Seria a pensão, porque ela tem a parte dela, como tinha antes dele morrer. Né? Você, quando o juiz dá uma sentença, ele dá uma sentença pensando na necessidade de quem é pensionado, no caso aí as crianças, e na possibilidade de quem está pensionando. E a possibilidade de quem está pensionando é uma regra ali, pai e mãe. Em iguais condições de temperatura, os dois trabalham, ganham mais ou menos a mesma coisa, 50% para cada um. Vai dividir a despesa. Ou na proporcionalidade dos ganhos. Né? Quem ganha mais paga um pouco mais, né? Quem ganha menos paga um pouco menos. É percentual isso. Então, entende-se que essa pensão de 3 mil tem alguma coisa que ela paga, ou deveria pagar. O que ela não quis foi, talvez, se comprometer com essa outra parte, se é que existe. Né? Entrou contra os avós. E a Justiça deu uma resposta negativa, no meu ponto de vista, correta. Agora vamos ver os próximos capítulos, que são os recursos que possivelmente ela vai fazer. Muito bem. Até porque as crianças têm gratuidade de justiça. Daí fica um pouco mais simples, né? Verdade. Doutor Jorge, a próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Pensão... Desculpa. Pensão por morte. Configuração de união estável após separação judicial. É outra briga boa, né? Que esse senhor que faleceu, ele tinha... Quer dizer, foi provado, né? Uma união estável, 17 anos, com essa senhora que conseguiu a pensão. Só que ele tinha um casamento juridicamente não desfeito. Ele era casado, vamos falar, 18 anos atrás, ele era casado, e, ao invés de separar judicialmente, tudo direitinho, cada um foi para o seu lado, ou ele foi para o lado dele, deixou a ex-esposa em casa, e acabou. Quer dizer, na prática, rompeu o vínculo. Formalmente, não, porque eles ainda estavam casados. E não tiveram uma relação. E essa senhora, estava com ele há 17 anos. Quando ele faleceu, a ex-esposa, quer dizer que não é separada judicialmente nem divorciada, mas na prática... já estava separada há muito tempo. Já estava separada há muito tempo, né? Entrou no INSS e ganhou a pensão. Essa senhora ajuizou uma ação, teve que provar, porque não tinha nenhuma declaração de união estável, teve que provar que era companheira dele há 17 anos. Esse processo durou 2 anos e meio. Depois desses 2 anos e meio, a Justiça decidiu que realmente ela teve a união estável com ele. Tendo a união estável com ele, a pensão ficou toda para ela. Qual é a novidade? Até pouco tempo, quando isso ocorria... Dividia, né? Porque era uma questão formal. Não, estava casado. Né? Então, dividia a pensão. A Justiça não entendeu isso, não. A Justiça entendeu, quer dizer, foi um avanço. Tá no papel, mas não tem mais nenhuma relação. Talvez se cruzar na rua nem se conheçam mais. Então, não tem sentido. Apenas não fizeram isso de forma legal, a separação. Então, a Justiça já disse o seguinte, mesmo que casada, lá,
legalmente com ele, não vai ter direito à pensão. Evidentemente que se ela for separar, ela pode, com ele morto, não tem problema nenhum, e tiver bens que eles constituíram durante o relacionamento deles, ela vai ter direito. Mas a pensão não, porque ela não rompeu o vínculo, mas ela rompeu a assiduidade do matrimônio ou da convivência. Ou seja, chama um nominho estranho, afetos maritais, quer dizer, ou afetos familiares, a vontade de constituir família ou a constituição de família. A partir desse, passa a ser uma nova regra para essas concessões, me parece, porque não mais o papel vai valer o caso concreto, o caso real. Não tem mais, nós temos tanta briga disso que as pessoas se odeiam, separar há 30 anos, se passar, dar um tiro na outra no meio da rua e depois um morre e o outro vai e pede a pensão. Né? Então, acho que foi feito justiça, né, com J maiúsculo, aquele que você vê o seguinte: vamos adequar a situação à realidade que está sendo mostrada. Então, a justiça garantiu para ela a pensão, tirando a pensão da outra. Claro que isso vai ter recurso dali, da outra parte, recurso, claro, mas nesse momento foi feita justiça. Muito bem. Doutor Jorge, Tribunal de Justiça do Distrito Federal diz que união estável reconhecida post-mortem, direito real de habitação, princípio da dignidade da pessoa humana. Direito real de habitação é quando um casal, casado ou convivente em união estável, casal esse heterossexual, homossexual, seja o que for, seja o regime de bens que for, quando eles moram num local que o bem que eles moram pertence somente a um deles, é um bem particular. Quando, se ele falecer primeiro, aquela pessoa que conviveu com ele, que foi casada com ele, etc., vai ter o direito real de habitação. Veja bem, ela não é a dona, ela tem a posse do local. Aquele bem, ele vai ser inventariado, os herdeiros vão ter direitos, vai dividir pelos herdeiros, mas aquela pessoa, até o fim da vida dela, caso ela não tenha um novo matrimônio, uma nova convivência, ou se mude por própria vontade, ela vai ter o direito de viver para o resto da vida, se chama direito real de habitação. No caso, aí, parecido com o outro, quer dizer, com o falecimento, a briga se estabeleceu, abriu-se inventário, os filhos, e os filhos pediram para que ela se retirasse do imóvel. Ela entrou com uma ação para comprovar a união estável dela. Essa ação. Quando você faz isso dentro do inventário, o inventário para até resolver essa questão. Porque o inventário não tem como andar se tem questões pendentes a serem resolvidas. É como se aparecer um credor no inventário, o cara ali da loja tal, você devia 10 mil reais a ele. Ele prova, entrou no inventário, primeiro vai resolver aquilo ali, né, para depois resolver as outras questões. No caso, ela entrou com essa ação paralisou o inventário e foi comprovado que ela tinha união estável. Então, foi garantido a ela, quer dizer, ela teve o direito, enquanto estava na discussão, ela ganhou uma liminar que morava na casa até que fosse solucionado, né, na justiça o problema, e foi solucionado, ela comprovou a união estável, então ela tem o direito real de habitação. Agora, fora os recursos, como é que se pensa? Segue o inventário, aquela casa ou aquele apartamento, não sei, vai caber a um dos herdeiros, com tranquilidade, vai ser preso, só que ele é como se fosse um usufruto, né? É seu, mas é da pessoa que é usufrutuária, que está lá utilizando aquele bem. No caso, é o direito real de habitação. Ela tem o direito de morar lá para o resto da vida dela. Não faz diferença, doutor Jorge, se essa pessoa tem um alto salário, ou é dona de empresa e ganha muito dinheiro, mas não tem nenhum imóvel, nenhum patrimônio. Não, faz diferença? Faz diferença. Aí a briga fica mais, assim, vamos dizer assim, mais difícil. Por quê?
essa questão do direito real de habitação não é para tirar o bem de alguém, é para proteger o casal. É para proteger a viúva ou o viúvo, vamos colocar assim. Se essa pessoa não é dela o bem e ela tem outros bens, ela não vai ter o direito real de habitação. 2, aí, penso eu, estou pensando como advogado, não sou julgador. Se eu sou advogado dos filhos e vejo que essa pessoa é uma pessoa de posse, com situação que ela pode pagar um aluguel, pagar um aluguel e viver confortavelmente, porque ela é uma empresária, ou então tem um bom salário digno, que, por mais que a jurisprudência não toque nesse assunto, mas eu vou brigar para que essa pessoa saia de lá, vá para outro lugar. Vou tentar comprovar, é a mesma coisa que a ação de alimentos, vou tentar comprovar que você pode pagar mais porque você ganha muito bem. Sim. Então, é uma coisa justa. Se ela tiver imóveis, não, aí não. Aí não tem jeito. Mas se ela tiver uma situação muito boa, é passível, no meu ponto de vista, que ela saia e que não concorra na questão do direito real de habitação. Tá certo. Isso aí, veja bem, não tem, pode ser até que tenha jurisprudências sobre isso, eu não pesquisei, mas isso é uma opinião de advogado. Né? Se o outro lado, porque geralmente é para proteger aquele que fica e que não tinha a comunhão de bens dele, não pegou aquele imóvel. E ele, na comunhão de bens deles, eles não conseguiram construir nada, não compraram nada, etc, etc. Então ficou só com aquilo, está lá, mora 20 anos naquele lugar e não tem condições, e de repente um morre, tem que sair, né? Foi com esse espírito que foi criada a questão do direito real de habitação. Muito bem. Doutor Jorge, notícia do Tribunal de Justiça da Bahia. Alimentos, filho maior de idade, exoneração ou deve ser redução, né? Redução da prestação alimentícia. Sim, é redução mesmo. O rapazinho passou para a universidade e ele ajuizou uma ação, passando contra o pai, pedindo para aumentar a pensão dele. Evidentemente, ao pedir para aumentar a pensão, ele vai ter duas questões a partir do momento que ele já é maior. Duas questões a comprovar. Primeiro, que ele precisa de mais, mas que não é a mais importante. É que ele não pode, tem que comprovar que ele não pode contribuir para esse mais. Entendeu? Até 18 anos de idade, os pais, o pai, no caso aí, tinha obrigação. A partir dos 18 anos de idade, ele fazendo uma universidade, o pai tem a solidariedade alimentar. Ele vai contribuir para o filho até a formatura dele. Pode ser menos, pode ser a mesma coisa, ou pode ser menos. Aí já falamos em redução. Que quando ele entra pedindo aumento, aí vem na contestação e faz um pedido, um termo jurídico contraposto, lá dizendo o seguinte: não, ele não precisa disso tudo mais, porque ele pode trabalhar. O curso que ele está fazendo possibilita que ele trabalhe, então a minha verba de pensionador, o pai, é complementar. Então a justiça diz que existe até possibilidade de exoneração, até que ele se forme, tem essa possibilidade de exoneração, mas que nesse caso entendeu que o tiro saiu pela culatra. Verdade. Né? Que ao invés de aumentar, ele sofreu uma redução porque foi comprovado através desse pedido, através que o pai também entrou contra ele, não adianta explicar o termo aqui, mas entender dessa maneira, comprovar que ele tinha condições. Se ele gastava 1.000, ele tinha condições de contribuir com 500, com 700, porque ele tinha um espaço para trabalho, ele tinha um espaço para se sustentar. A justiça tem alguns desembargadores, alguns juízes que colocam claramente, né, que você não deve
pensionar e que o pensionamento, depois dos 18 anos, fazendo a universidade, tem que ser algo concreto, que não faça com que a pessoa viva daquilo e exclui o trabalho. Quer dizer, não pode fazer a sua própria vida, o seu próprio sustento. Então, foi o que a Justiça entendeu. Ao invés de aumentar, reduziu o pensionamento. Muito bem. Doutor Jorge, nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente vai esticar ele um pouquinho para falar das duas últimas notícias. Tá bom. Vem a próxima do Tribunal de Justiça do Amazonas, que fala sobre ação de substituição de curador com pedido de tutela antecipada, possibilidade, melhor interesse da curatelada. Isso aí é muito interessante. Isso aí, tudo feito, lembra que a gente fala muito aqui em interdição? Tudo tranquilo, a curadora era uma das filhas. Lá, quando foi feita a interdição, foi tudo resolvido, tudo da melhor forma possível. Só que começou, segundo a outra parte, que é mais um casal de filhos, começou a dar problemas, né? Ela começou São pessoas que têm, segundo eles, que têm uma procuração, ser curador nada mais é do que uma procuração para cuidar, para fiscalizar, para reger a vida da pessoa. Ela estava tendo atitudes que ultrapassava o dever dela. Segundo eles, na petição, que ela, inclusive, tinha aberto com o que sobrava do dinheiro, né, uma caderneta de poupança no nome da mãe e dela. O que, como curador, não pode fazer isso, porque você tem que entender, o curador é um administrador. Podia não ser ela, podia ser um profissional sendo pago para fazer isso. Aí os irmãos entraram pedindo para substituir, e mais, pediram para substituir para um profissional, que é uma coisa que talvez, você entendendo assim, está absolvendo eles de qualquer interesse. Né, pelo que parece, né, colocando um profissional para cumprir essa função. E pediu isso em tutela antecipada. Tutela antecipada é aquela famosa, parecido, mas é como se fosse uma liminar, né, onde quando você entra na justiça, pelo fato daquilo não ter como, se você não atender, você não vai ter como corrigir futuramente. Seria isso mais ou menos. Então, você vai perder aquele tempo, vai ser um perigo você não atender. Então, eles comprovaram que essa situação estava existindo, mostraram a conta que estava no nome das duas e o juiz concedeu a tutela para tirar, já nesse momento, a curadora, que está aí contestando, fazendo, acontecendo, mas até que se resolva, não é mais ela a curadora, já está no período de indicação do novo administrador. Então, para mostrar que na vida nada é para sempre. E para entender o que é realmente a interdição e qual é o papel de quem administra a vida, seja afetiva também, do que está interditado. Né? O interditando, ele tem que ter alguém que administra a vida dele. Então, pode ser um profissional. Não necessariamente tem prioridade ser a família, os filhos, etc. Mas pode ser, se chegarem num acordo comum ou o bom senso indicar que tem que ser um de fora, vai ser um de fora, uma pessoa capaz de cumprir essa tarefa. O que não pode é confundir que você já comece, a partir do momento que cuide dos seus, que está interditado, você já começa a achar que está tendo direito à herança. Né? Não é essa a situação. Então, foi o que aconteceu com essa senhora, perdeu, não é mais curadora e agora está continuando a discutir. Muito bem, doutor Jorge, nossa última notícia sobre direito de família vem da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia, que fala também sobre alimentos, excessividade, pretensão de minoração, observância à razoabilidade. Aí é um pai que o pai ainda é o que mais
paga, né? Isso não é guarda compartilhada. Veja bem, guarda compartilhada tem os alimentos também, só que é de forma diferente, mas tem. Não pense você que a guarda compartilhada tira a possibilidade, não. É a obrigação dos dois da mesma maneira. Mas esse pai ali paga cerca de... dois filhos, paga cerca de R$2.000. Pô, bem menos do que o outro. R$2.000, mais colégio dos dois, mais plano de saúde, material e uniforme escolar. Quer dizer, ele tem toda obrigação com os filhos. E isso não pode, gente, porque a obrigação é dos dois. O outro pode dar até 3%, mas ele tem que ter essa obrigação. Porque senão você vai enxergar, como nesse caso aqui, os filhos estão com a mãe, vai enxergar o seguinte: nós temos um patrocinador. Não é isso. A situação não é essa. O dinheiro, a verba, é para criar os filhos. E os filhos? Não é dos dois? Então, os dois têm que contribuir para isso. No caso ali, ele está pagando tudo. Eu, particularmente, nem sei como é que se passou. Porque eu não estava na audiência, não conheço o caso lá quando foi definido isso, mas o que mais precisa uma criança ou duas crianças do que o colégio, plano de saúde, uniforme escolar e mais R$2.000. Tem mais dinheiro ainda que dê, quer dizer, o que a mãe está dando no caso aí? Então, eu não sei como é que o Ministério Público olhou para esse caso, porque não conheço lá em primeira instância como é que foi definido. Mas agora, então, ele entrou pedindo a redução. Essa redução para que tirasse a responsabilidade do plano de saúde, do uniforme, e que o colégio fosse rachado, o resto continuasse da mesma maneira. E ganhou. Eu não sei qual foi o acordo, tem acordo de desespero, quando você está se separando, para que aquilo seja amistoso, você faz qualquer acordo. Eu pago tudo. Já comigo, que ó, tranquilo. Aí passa o tempo, ele vê que a situação não é essa, é mais difícil, porque criança cresce, gasta mais, ele não vai poder bancar sozinho, e não é obrigação só dele. Lá atrás ele misturou o problema dele e da esposa com os filhos, que não tem nada a ver, são duas questões diferentes. Né? Para ter depois que gastar dinheiro na justiça, e advogado, a gente agradece, claro, para fazer essa redução. Então, foi possível a redução da maneira que ele requereu, e mais, se foi possível a redução da maneira que ele requereu, que foi as duas, o material escolar, o uniforme escolar e a metade dos colégios, é porque já se podia ter feito isso. Né? Então, está sempre judicializando, procurando a justiça, que vira um atraso de vida um negócio desse. Mas foi possível e ele conseguiu fazer a redução. Muito bem, doutor Jorge, agora a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa O Direito em Família. Até já. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, R$ 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif-Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo.
Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, a gente responde as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Vamos à primeira questão. Dr. Jorge, minha companheira quer regularizar nossa situação, pois vivemos juntos há 14 anos. Como se faz esse documento e ele tem validade? Que bom, né, doutor Jorge? A gente recebe tanto caso aqui de problema porque não fez o documento. Parece que ele quer... essa eu prometo que eu vou responder rápido. Parece que ele quer resolver o problema. É verdade. Basta o senhor ir a cartório, vai fazer, isso é acompanhado de advogado, vai ao cartório, vai fazer uma declaração de união estável. Declaração do que vocês falaram, vivemos juntos. Estamos fazendo hoje, mas já vivemos juntos há 10 anos. O regime de bens é o regime da comunhão parcial de bens, mas se vocês não quiserem acordarem diferente, quando você faz uma declaração, é como se você estivesse casando. Você vai dizer assim, não, nós resolvemos convencionar aqui que é separação de bens. Resolvemos convencionar que é regime total de bens. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Podem colocar nessa declaração, declarar inclusive os bens particulares que cada um já tinha. Pode fazer tudo isso e dizer o seguinte, lá, a data é de hoje, mas ela é retroativa à data da declaração de vocês. Quem vai mandar na declaração são vocês. Então é uma coisa hiper, super simples e não é cara. Não é cara, vocês podem fazer, faz isso em meia dúzia de dias, vai depender muito mais da vaga que o cartório vai ter, né, para fazer, para marcar, para vocês irem lá, é um ato solene de 5, 10 minutos, né, e vai resolver. Declaração de união estável. E a composição desse documento, vocês que vão dizer para o advogado como vai ser. Muito bem. Doutor... Isso é a sua certidão de união estável, como se fosse a certidão de casamento. Que vai evitar um bocado de dor de cabeça depois. Vai evitar, né? Se um dia separar, tem que correr atrás para provar. Não, aquilo ali é a prova. Em caso de falecimento de um deles também. Tudo. Muito bom. Doutor Jorge, próxima pergunta diz o seguinte. O pai dos meus filhos tem a guarda compartilhada deles. Ele está me pressionando para ficar mais dias com as crianças, alegando que eu fico muito mais. Falei a ele que é normal por eu ser a mãe, o que o enfureceu mais ainda, dizendo que irá entrar na justiça e brigar por isso. Doutor Jorge, ele consegue? Eu teria que ter a notícia e a informação de como é que está essa divisão de convivência. Preste atenção. Não é porque a senhora é mãe que a senhora tem que ficar mais tempo, não. A guarda compartilhada, quando a gente fala isso, a gente está falando na teoria. Tem que beneficiar as crianças. E beneficiar as crianças significa que ela tem que conviver igualmente com o pai e com a mãe. Evidentemente, guardadas as situações, se mora com a senhora. Se mora com a senhora, evidentemente, vai ficar um pouco mais com a senhora, porque é a questão de estudo, é a guarda física, a senhora tem a guarda física, ou seja, o local onde as crianças residem. A melhor coisa, quer dizer, o que se procura na guarda compartilhada é igualar 50% para cada um. Claro que isso pode ser uma utopia de ficar em 50%, a não ser que, como já existe, não é a guarda alternada, é guarda compartilhada, os casais resolvem a guarda compartilhada, o colégio é perto, moram perto, fica um pouco com um pouco com o outro, faz um negócio mais 50%, né? No caso aí, me parece que ele está reclamando porque existe uma discrepância, né? Não sei aí de quanto tempo. O ideal, se a senhora perguntou, ele consegue? Se ele está com raiva e entrar na justiça e provar que a convivência dele é pouca, o que eu diria que é pouca?
Eu diria que uma convivência hoje em guarda compartilhada de finais de semana, de 15 em 15 dias, é nada. Verdade. Porque isso aí é uma convivência antiga já. Tem o nome de guarda compartilhada, mas Claro. na prática funciona como antigamente. Até porque a guarda compartilhada, você tem que obrigar o outro a ter funções, não função de visitante. Visita, a gente visita doente, não é isso? Então, os filhos não tem que ser uma visita para o pai. Opa, hoje eu vou comprar um lanchinho porque meus filhos vêm aqui de 15 em 15 dias. Não. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe têm a obrigação de levar ao colégio, de apanhar no colégio, de dar banho, de lavar o uniforme, de lavar a roupa, de levar ao hospital, de comprar o remédio. Tem a obrigação de cuidar como cuidava quando estava juntos. Quando aquela família era uma família junta. Hoje a família continua, só que o pai está de um lado, para os filhos é a família, e a mãe está de outro. Então, se ele tem uma guarda que não atende à necessidade de convivência, não dele, mas das crianças, que as crianças, por mais que a senhora diga que eles não queiram, mas deixa que eles resolvam com o pai, não é a senhora que vai resolver para eles. Tem que ter uma maior participação do pai. E a senhora tem que tirar um fardo da senhora também, se for esse o caso. Ele tem que fazer, ele não tem que só comer o pudim, ele tem que ajudar a fazer o pudim. Então, se for dessa maneira, eu acho que é pouca. A senhora tem que analisar se realmente ele está tendo pouca convivência com os filhos. Se ele estiver tendo pouca convivência com os filhos, é preferível que a senhora acorde com ele uma nova situação de convivência, que vá crescendo paulatinamente, progressivamente, até chegar, do que ter que utilizar a justiça. Utilizar a justiça, a senhora vai gastar, ele vai gastar. E a possibilidade, se tiver realmente um convívio pequeno, como ele está reclamando, de aumentar, é grande. Se eu estou dizendo para a senhora que a possibilidade é grande, e é bem grande de conseguir, não precisa entrar na justiça. Tenta a senhora fazer isso antes, né? E faz, conjuntamente com ele, um novo acordo. E esse novo acordo, vocês entram juntos, direitinho, entram na justiça, modificando aquele, para aquilo se tornar oficial. Porque tem que ser oficial, porque senão vai dar brigas futuras. A gente não vai mudar muito o assunto não, doutor Jorge, porque a próxima pergunta fala o seguinte: a mãe da minha filha entrou na justiça pedindo a suspensão da visita, alegando que a visita está atrapalhando a rotina da menina. Minha filha tem 6 anos e nos damos super bem. Ela pode conseguir nos afastar? Eu acho muito difícil. O senhor está me perguntando normalmente, né? Não tem problema nenhum, convivência pacífica? Não, porque ela está falando o seguinte, que está atrapalhando. Ele tem que estar inserido na rotina, né? Não, claro. Se ela entrasse e falar o seguinte, olha, cuidado com ele, aí é outro problema. Porque até então a gente via na justiça, e vê na justiça muitas acusações de um comportamento inadequado, etc, etc, que não é o caso. Está dizendo que o pai atrapalha a rotina da criança. Então, o que tem que acontecer é que o pai participe mais efetivamente da rotina da criança. Faça com que essa rotina seja dividida. Se a criança aos 6 anos tem várias tarefas, tem atividades extracurriculares, se tem lazer, se faz balé, se não sei, isso tudo pode, o dever não só de pagar, o dever de cuidar, de levar, de trazer, estabelece, ó, isso é comigo, isso é com você, tal dia contigo, tal dia comigo, durante a semana você fica, o outro fica, a gente alterna, tudo isso é possível, só não é possível reduzir. Pelo contrário, hoje a convivência, a tendência é aumentar para o pai. Não é porque o pai sempre teve menos, porque a guarda era unilateral, hoje a guarda é compartilhada. Posso dizer para você, era errado
Ele pode, inclusive, caso a guarda não seja compartilhada, já que ela entrou na justiça, ele pode, inclusive, não. Eu quero agora propor que seja compartilhada. Claro, né? claro. Muda isso aí, eu acho que seria o correto. Mas o entendimento hoje, claro que isso não é oficial, o entendimento hoje é que as pessoas devam melhorar essa relação para evitar choques na justiça. Eu tenho a guarda unilateral, então, mas eu tenho que ter a cabeça da guarda compartilhada, sabendo que, se o outro que não tem a guarda ajuizar uma ação e não tiver nada que perturbe essa situação, ele vai conseguir. Sim. Ele vai conseguir, porque é a guarda da lei. Entendeu? Não é uma vingança contra a mulher, não. É o benefício dos filhos e é dar àqueles vários pais que achavam que pagar a pensão e visitar de 15 em 15 dias, não é isso que reclamava? É muito gozado. Né? Não reclamava disso? Na hora do duro sou eu quem dou, eu que dou banho. Ele só quer passear. Agora não é mais para passear, não é mais para visitar, é para conviver, para ter obrigação. Quando a gente fala em guarda compartilhada, é compartilhar a criação dos filhos. É isso que tem que se entender. É também lavar fralda, trocar fralda. Lavar não se lava mais, né? Não. Agora, trocar fralda, fazer esse negócio todo. Não é visitar, falar, meu filho é tão bonitinho, apresentar os amigos. Eu vou fazer um churrasco lá em casa, porque meu filho vem sábado agora. Meu filho tem 3 anos de idade. Né? Aí a gente amarra ele no cantinho e faz com os amigos aqui o churrasco e a criança fica ali. Não é isso, não. Não é mais visita, é convivência. Então, se é convivência, tem essas possibilidades. Então, eu acho que tem que se ver essa questão. Né? Não atrapalha nem nada. Vamos pensar na questão da guarda compartilhada. Botar na cabeça da gente que a possibilidade é de ter maior convivência. Então, ele teria direito. Doutor Jorge, a gente vai fechar esse bloco com mais uma sobre guarda compartilhada. Vamos lá. Com um diferencial aí de localização. Meu ex-marido saiu de casa e está morando em Niterói. Ele disse que quer a guarda compartilhada das filhas. Questão essa que eu não admito, pois além de achar que elas têm que ficar comigo, vamos morar em municípios diferentes. O que devo fazer para impedir? Eu acho que ela não pode fazer nada, porque está com o entendimento da guarda compartilhada, que é por causa... Existe um negócio chamado guarda física, outra questão é a guarda compartilhada. A guarda física, ela pode continuar com a senhora. Veja bem, ela vai continuar. O princípio é do melhor interesse da criança. Se for decidido ao final, na guarda física, que o melhor interesse é a criança continuar aqui e não ir para Niterói, é o que eu acho, inclusive, que na maioria dos casos acontece, eu não sei que não dê para ficar aqui, o problema aqui está grave, e vai morar com o pai, vai ter a guarda física aqui. Agora ele quer a guarda compartilhada, porque ele quer fazer tudo isso que eu já falei, ele quer ter uma convivência determinada e ampla, não só de 15 em 15 dias, deixar de ser o boi visitador para ser o pai efetivo, não é isso? O que ele quer é isso, é partilhar a responsabilidade da criação dos filhos. Ele tem um negócio, como a senhora tem chamado, poder parental. Então, não trata-se da senhora admitir ou deixar de admitir. A justiça já admitiu pela senhora. Vai ser compartilhada a guarda. O que a senhora tem que discutir é de que forma é essa guarda compartilhada. Como é que vai ser a convivência, como é que vai ser a responsabilidade de cada um, como é que vai ser a questão dos alimentos, tudo direitinho. E como é que vai ser a guarda física? Onde vão morar essas crianças? Não vai morar um pouquinho aqui, um pouquinho em Niterói, não tenha dúvida. Então, vai morar em Friburgo? Ele falou que vai morar em Niterói? Ameaçou a senhora? Então, me parece, moraria aqui e teria a guarda compartilhada. A não ser que ele tenha alguma coisa contra as crianças morarem aqui, por motivos que a gente sempre fala aqui, né? Motivos que ele vai provar ou pretende provar no processo, que a senhora não tem condições de ter a guarda física das crianças. Né? Não sei se a briga é essa. A briga
não é briga, não. A solução é a guarda compartilhada. A guarda física vocês vão discutir. E a compartilhada vai ser outro aspecto da futura convivência. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, que dia é isso, que dia é aquilo. Mas as crianças vão ter uma residência fixa. Ou vai ser aqui em Friburgo, ou vai ser em Niterói. Muito bom. Doutor Jorge, a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza grande, Casa Friburgo, 5,95. Imperdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível! Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha Pif-Paf. Nas compras acima de R$100, a entrega é grátis. Casa Friburgo, 100% friburguense. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Vamos continuar a responder as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com, ou passaram pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, o que faço para reduzir a pensão que pago a meus 3 filhos? Pago R$ 3.500, mais colégio para os 3, mais plano de saúde, mais material escolar e uniforme. Ou seja, eu pago tudo. Veja o boletim do Direito de Família. No primeiro bloco. No primeiro bloco, né? É aquela situação. O que eu não entendo é como chegou a isso, né? É. O senhor hoje está falando dessa maneira, reclamando, mas eu tenho quase que certeza, só não posso jurar porque eu não estava lá, que o senhor concordou com isso na época. Que juiz nenhum vai homologar um acordo desse. Vai dar uma sentença dessa. Ele homologa o acordo, né? Ele homologa o acordo e principalmente dizendo que essa pensão é assim por esse tempo, porque nesse momento a outra parte que não estava trabalhando fora, não está em condição, então vamos dar aí. Qual é uma pensão a termo, vamos dizer, isso tudo? Durante tanto tempo. Uhum. A partir daquele momento vai ser diferente. Uhum. Né? Vai ter a contribuição do outro cônjuge, da mãe ou do pai, para uma parte dessa pensão. Deve ter isso ali. Porque senão fica muito desigual. Porque né? mesmo o juiz homologando um acordo, né, vai dizer o seguinte, mas o senhor vai dar tudo, o senhor quer dar tudo. Eu vou homologar isso. O juiz vai estar abrindo espaço, primeiro que não pode, mas vamos supor que o juiz homologue um acordo desse, vai dizer o seguinte, eu estou abrindo espaço para futuro problema. Uhum. Né, porque um dia a vaca vai berrar, não tem jeito. Então eu acho que o senhor concordou com isso. Às vezes está lá dito que é por um tempo, ou passou, o senhor esqueceu, ou ainda não chegou. Né? O que não impede dele recorrer, né? Não. Se isso aí... tem 2 hipóteses. A primeira, que é injusto o que o senhor paga. Porque a outra parte tem que pagar alguma coisa. Então o senhor pode entrar para reduzir essa pensão. Essa pensão, quando a gente entra para reduzir uma pensão, a gente entra mostrando que a nossa possibilidade não é mais a mesma. O que me parece não é o caso. Nessa redução, eu como advogado,
Se o caso fosse apenas porque a outra parte não está pagando nada, eu entrava pedindo a redução para colocar na responsabilidade do outro alguns pagamentos que o senhor faz. E comprovar que a outra parte tem condições de fazer, e se não tem condições, vai ter que ter condição de fazer. Se vai ter que ter condição de fazer, se eu vou pedir essa redução vai ser estabelecida, e se ela ainda não tem condições, vai se criar uma situação chamada tempo. Durante um ano ainda continua assim, depois vai ser 30% para ela. Tá? Isso não precisa dizer que o senhor ganha menos ou ganha mais. Ele é riquíssimo. Por que eu não vou pagar? Porque o filho não é só dele. Se ele é riquíssimo, a senhora tem que trabalhar também. Ou se trabalha, não é só para a senhora, é para criar seus filhos. A senhora não teve eles? Então, é assim que funciona. E a outra maneira eu pedir a redução, é quando a sua possibilidade realmente já não é a mesma de quando foi determinada aquele pensionamento. Só que isso tem que comprovar. Não adianta eu dizer o seguinte, olha, eu estou ganhando menos R$1.000. Não adianta falar de boca, tem que comprovar, porque a outra parte vai contestar e vai dizer, não, ele continua bem de vida, etc, etc. Inclusive, por fora, ele ganha isso. Mas por fora, como é que vai saber por fora? Né? Por fora ninguém sabe. Sabe sim, tem a teoria da aparência. O senhor diz que ganha R$2.000, né, e anda com MP Láfia. Né? Não é seu, não é meu aquele MP Láfia, mas você anda 365 dias por ano. Não é dele, está no nome de outra pessoa. Tem um negócio chamado teoria da aparência, né, que no direito de família é muito utilizado, principalmente nessa questão de pagamento de alimentos, porque tem gente que tem nada no nome. Mas vive coitado no dos filhos, só. E os filhos, vou dar aí R$200 a cada um. Não é assim. Então, são essas duas formas que o senhor pode fazer. Eu oriento o senhor a procurar um advogado de assessoria pública para o senhor cuidar disso. Ou, em primeiro lugar, procurar ela para ver o que pode se fazer já conjuntamente, para que ela seja sabedora do que pode ocorrer. Pode ocorrer ela gastar dinheiro na justiça também, e a determinação, a sentença ou o acordo vai, com certeza, não é beneficiar o senhor, vai fazer justiça, que o senhor pague menos do que está pagando, porque ela tem que contribuir de alguma forma com alguma parte. Muito bem, doutor Jorge. Um amigo está se separando e resolveu sair de casa, vindo a morar momentaneamente na minha casa. A mulher dele está deixando ele louco, não deixando ele ver o filho e dizendo que vai acabar com ele porque abandonou o lar. Ele paga o colégio do menino e faz uma compra de R$2.000 de alimento. Fez uma compra de R$2.000 de alimentos no último dia 26. O que ela pode fazer para prejudicá-lo? O que ele deve fazer? Ele é casado, ou mesmo se for união estável, ele entra com a dissolução ou com o divórcio. Isso é uma ação. Ele saiu de casa, ou não estão mais juntos, tem que se dissolver essa relação conjugal aí. E quanto à questão dos filhos, ele tem que entrar com uma ação de oferta de alimentos. Ele oferece quanto ele vai pagar, porque senão ele fez uma compra no último dia 20, né? 26, de R$2.000. Esses R$2.000 seria para as crianças. É um menino só. Dele com as crianças. É um menino só. Um menino só. Então, fez uma compra de R$2.000 e paga o colégio. Uhum. Então, ela não vai poder fazer nada com ele não teve nenhum abandono material. Ele está continuando a suprir as necessidades do filho e talvez até dela, né? Pelo que parece, pelo que ele comprou aí de alimentos. Alimentos in natura. Então, contra o abandono dos casos, isso é besteira. Pode jogar isso e dar descarga, porque isso não tem mais. Você não pode abandonar materialmente os seus filhos e emocionalmente. Né? Você quer ver, ela não quer deixar, ela não pode fazer isso. Então, o senhor entra com uma oferta de alimentos e com uma regulamentação de visita e guarda, pedindo a guarda compartilhada e a regulamentação, que ainda chama de visita, mas deve ser de convivência, né? Nessa guarda, o senhor vai estabelecer como é que vai ser a convivência, como é que vai ser as suas obrigações de compartilhar a guarda e como é que vai ser a dela, tudo isso. E já
entrando, dizendo, o senhor sabe da necessidade do seu filho, né? Oferecendo um alimento para ele, chama oferta de alimentos. Isso demora um mês e meio, 2 meses, até chegar ela ser citada. O senhor já deposita isso. Se ela tiver uma conta que o senhor conheça, o senhor vai e deposita. Se não tiver, o senhor abre, antes da justiça, o senhor abre uma conta, dá ela, ou o senhor dá em dinheiro. Manda entregar a contra-recibo ou dá em cheque, porque é uma comprovação, mas não deixe de forma nenhuma o seu filho sem o seu apoio material. É isso que dá o abandono. Abandono seria você abandonar a sua obrigação. Você não está abandonando a sua obrigação, você está abandonando um amor que não deu certo. Isso é outra questão. Ela não vai poder fazer nada por isso, a não ser sofrer e lamentar. Né? Isso aí é claro. Então, oferta de alimentos, ação de guarda com regulamentação de visita, de convivência, né? Essa guarda pedindo a guarda compartilhada, e entra com a situação de divórcio, que aí pode ter a partilha. Eu não sei, o senhor não falou nada disso. Né? Ou não entra com isso, espera entrar, ou faz um acordo, entra com essas, que vai forçar acordos, vai ficar já mais tranquilo, de repente vocês resolvem fazer o divórcio e partilhar, se tiver alguma partilha. Veja bem, partilha não é só de apartamento e casa, não. É carro, é moto, é conta bancária, entendeu? É tudo. É tudo. E saiba que o único risco que corre é o seguinte: quando a gente faz a separação de corpos e comprova ela, a partir da data da separação de corpos, você é como se tivesse liberado, você e ela, liberados a ter, vou comprar um carro. Eu me separei no dia 10 de julho. Está comprovado isso, de corpos. No dia 12 eu comprei um carro, o carro é só seu. Porque não existe mais o esforço comum. Mas se você se separa de corpos e não comprova isso, tudo que você for obter agora vai pertencer a ela também, e vice-versa. Uhum. O que ela comprar vai pertencer a você também. Então, por isso que é bom oficializar essas coisas. E oficializar não tem jeito. Se eu tenho um filho menor, é na justiça. Né? Então, essas ações que eu falei para o senhor são necessárias. Oferta de alimentos, ação de guarda compartilhada com regulamentação de convivência. Depois faz o divórcio e partilha. Doutor Jorge, nosso tempo está curtinho. O senhor começou a falar de partilha e a próxima pergunta tem a ver com isso. Então, vou pedir para o senhor Ele está com o dedo lá, 3, significa 3 minutos. 3 minutos. O senhor ser sucinto. Fiz minha separação e partilha. E agora, minha ex, que ficou com a casa, está me cobrando na justiça passar para o nome dela. Tem obrigação de fazer isso? Parece partilhou, a priori, né? Não é passar. É porque quando você faz a partilha, fez a partilha ali, o juiz homologou, está tudo certinho. As pessoas vão embora. Você tem que pedir aquele formal de partilha. Então, o que ficou no nome da Rosa, ficou no nome da Rosa. Nós tínhamos 10 casas. 5 ficou no nome dela. 5 ficou no meu. Estava tudo no meu nome, mas pertence a ela. Então, tem que ter o formal de partilha para que a Rosa leve no cartório para fazer o registro, dizendo, essas casas, o juiz está dizendo, né? O escrivão aqui, isso aqui pertence à Rosa, isso aqui pertence ao Jorge. É dessa maneira. Então, as pessoas acham, viram as costas e acham que isso acabou. Não. Quando você faz a partilha, você tem que, ao final de tudo, você tem que saber o que é seu, o que é dele, e isso tem que estar na sua mão. É outro processo. Vai sair dali, você vai pedir no cartório da vara para que se faça esses documentos, para que você possa fazer a averbação, o registro, para que você faça troque aquilo que, imagina, você fez a partilha, isso é dela, não mudou nada, não vai ser seu nunca. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer um registro, você vai ter uma despesa, você vai ter que fazer registro. E isso, a menos que fique identificado na sentença que essas despesas é por conta de um deles ou do outro,
no caso que a senhora está falando, O senhor não está falando, se tiver dito lá que o senhor é responsável, se não tiver, é responsabilidade de cada um. Ela pegar, fazer formal de partilha e levar, e os gastos que vai ter lá é responsabilidade dela, assim como o senhor vai ter os gastos para trocar, porque lá na troca vai estar divórcio, o senhor não é mais casado. O senhor vai ter que fazer seu registro também, mesmo que esteja em seu nome. Então vai ter despesa para o senhor e despesa para ela, cada um cuida do seu, a não ser que na sentença ou no acordo tenha dito o seguinte, olha, as despesas correm por conta do cônjuge. Aí é o senhor que tem que fazer. E encerramos o programa O Direito em Família. Até a próxima. Até a próxima. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.